Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus é o final do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5. São 3 capítulos, irmãos, que é assim, bastante intenso. E lá no final do capítulo 7, versículo 24, a epígrafe da minha Bíblia está falando sobre os 2 alicerces. Nós vamos ler alternadamente, eu vou ler o versículo 24, a igreja 25 e assim por diante, até nós terminarmos no versículo 29. Então vamos fazer uma leitura responsiva. Versículo 24 diz assim: Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Nos alegramos, ó Deus, na tua presença, porque entendemos, ó Pai, que tu marcaste este encontro, Pai, com cada um de nós. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua presença, ó Deus, na comunhão com os teus santos. E, ó Deus, rogamos a ti, Senhor, a nossa alma, ela tem sede, Pai, de ser direcionada pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra. A nossa alma, ó Deus, carece de ser renovada, Pai, no seu entendimento, carece de ser transformada, Pai. Por isso nós te rogamos, fala aos nossos corações. Ó Deus, concede-nos, ó Deus, direção para a vida, concede-nos, ó Deus, entendimento, tira, Senhor, através da Tua Palavra, as escamas dos nossos olhos, para que nós, ó Deus, consigamos enxergar quão maravilhosa é a Tua Palavra para nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e já Te agradecemos por aquilo que Tu irás falar aos nossos corações, bendito Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, como ministro do Evangelho, eu repreendo, Senhor, todo espírito contrário à Tua Palavra, todo pensamento contrário à Tua Palavra, caia por terra, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus querido, ministra os Teus anjos, Teus santos anjos neste lugar, que haja, ó Deus, não haja nenhum impedimento, Senhor, que haja, ó Deus, a Tua presença neste lugar, liberando, Senhor, uma unção, Senhor, aonde nós vamos ouvir, entender e viver, Pai. Escolhermos viver de acordo com a Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Irmãos, esse texto, ele é, como a gente estava falando, o final do Sermão do Monte. E Jesus havia
no sermão, desde o seu início, ali no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, ele vai falando sobre diversos conceitos, alguns novos, outros assim renovados, mas ele vai estabelecendo conceitos, vai renovando outros e vai colocando questões ali, aonde no final do texto nós observamos, conforme o texto explana, eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque Jesus não ensinava como os mestres da lei, mas ele trazia ensinos reinterpretados. Existe uma parte do texto que ele fala assim: ouvistes o que foi dito, e ele menciona aquilo que foi ensinado no Velho Testamento, aquilo que havia sido replicado pelos estudiosos da lei, e aí ele traz um novo entendimento sobre aquilo que estava escrito. Ele fala: eu, porém, vos digo. E vários são os ensinamentos que ele traz nessa questão. Então, diante desses ensinamentos, o povo fica maravilhado e atônito. Eu e você percebemos com clareza que nós estamos vivendo tempos difíceis por conta da nossa particularidade, como nós estamos vendo e testemunhando esses dias para com o município de Petrópolis. Alguns municípios vizinhos também foram assolados pelas chuvas. Nós estamos vivendo tempos difíceis por conta de já completando agora em março 2 anos de pandemia, tempos diferenciados, tempo assim que talvez, os mais experientes, não os mais idosos, os mais experientes, talvez mesmo eles não tenham vivido, experimentado um tempo como esse. Então, a dificuldade para que é trazida diante de todas essas adversidades é crer, vivermos, aceitarmos a proposta de Cristo Jesus para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós, que sejamos homens e mulheres, somos a todo momento, diante dessas dificuldades, diante dessas tragédias, a sermos homens e mulheres, a vivermos pela fé, porque esta é a proposta de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. Nós somos desafiados a entender, através da palavra, através da experiência que cada um tem, daquilo que ele já fez na sua história, daquilo que ele já fez na história da humanidade, que ele, apesar de todas as adversidades, ele, apesar de todas as dificuldades, nós somos desafiados a entender e crer que ele tem o controle de tudo em suas mãos. Nada foge ao controle do Criador. Alguns podem olhar, talvez por conta da sua dor. Irmãos, perdas sempre são assim muito dolorosas. E nós, como disse alguns irmãos que aqui já mencionaram sobre o fato, nos sensibilizamos e sentimos, talvez não na intensidade, mas nos contristamos com a dor, das perdas, mas independente desse momento, vivido até por alguns aqui, independente desse momento, ele tem o controle, não só o controle da história, das nossas vidas, nada passa despercebido pela visão de Deus. Ele está olhando, está acompanhando, e conforme diz a palavra de Deus, ele tem cuidado de nós, ele tem o controle, e ele tem o controle da história da humanidade. Irmãos, a história da humanidade é orquestrada, é dirigida por ele. O dia da adversidade, ele vem para todos, independente de quem quer que seja rico, seja pobre, seja temente a Deus,
que não tenha temor a Deus, que seja uma pessoa que se declare ateu, não importa o dia da adversidade, mais cedo ou mais tarde, ele chega. Você vai falar assim, pastor, vira essa boca para lá, eu viro. O dia da adversidade chega. Irmãos, chega porque foi ele mesmo quem falou, no mundo tereis aflições, mas ele falou, mas tende bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo, e a palavra de Deus diz que em Cristo, nós, eu e você, aqueles que creem, igreja do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Você pode dar um glória a Deus? Então, qual é a diferença? Se o sol que nasce sobre justos e injustos, a chuva que cai, ela cai sobre justos e injustos. Qual é a diferença entre aquele que tem o temor de Deus e aquele que não tem o temor de Deus? Como é que nós fazemos diferença neste dia? Irmãos, na qualidade, na condição, na função pastoral, não é porque, eu acredito que ninguém gosta de frequentar velórios, sepultamentos, mas a função pastoral, ela nos remete a esse tipo de evento e é importante. No dia que eu perdi a minha avó foi uma pessoa muito querida, foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. E quando eu perdi a minha avó, eu estava assim, nos meus primeiros anos de conversão, tinha aceitado a Cristo Jesus há pouco tempo. E uma dor que assolava o meu coração é que eu, assim, na minha inexperiência como cristão, ela havia no leito de morte confessado o nome do Senhor Jesus. E eu estava totalmente desconsolado, porque eu acreditava que aquela decisão que ela havia feito foi só uma coisa da boca para fora, e eu, assim, com o amor que tinha muito grande, e tenho pela minha avó, eu achava que ela, vamos dizer assim, não tinha sido recebida pelo Senhor Jesus, até que uma pessoa que estava naquele sepultamento, uma irmã em Cristo, ela foi usada como instrumento nas mãos de Deus, para chegar para mim e falou assim, olha, nunca duvide das eternas misericórdias do Senhor. Então, se ela aceitou o Senhor Jesus, ela está na glória com o Pai. Irmãos, aquela palavra desceu para mim, eu estava assim inconsolável, chorava demais, eu estava assim triste, mas aquela palavra desceu como um bálsamo que assim lavou a minha alma. Então, daí a importância de nós estarmos chorando com aqueles que choram e nos alegrando com aqueles que se alegram. Mas na presença nesses eventos, né, que não são agradáveis, mas são necessários de que nós estejamos ali suportando uns aos outros, ao lado uns dos outros, nesses momentos, nós temos assim uma grande diferença quando nós estamos observando, presenciando o sepultamento de uma família que tem o temor de Deus no seu coração. Irmãos, o ar, o ambiente, o clima no sepultamento de uma pessoa que veio a falecer com Cristo, e a família tem essa mesma fé, é um ar de conforto. Existe tristeza? Sim, existe, porque a separação, ela promove uma dor, mas como é confortante nós sabermos que vamos estar juntos na glória com Deus. É só uma questão de tempo e nós vamos estar juntos adorando o Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que não poupou nem mesmo seu primogênito, mas o enviou para nos salvar, e juntos, né, com Cristo, vamos estar lá adorando. Então, existe um conforto nesse momento que promove tanta dor na vida do ser humano, o momento da morte, o momento da separação. Mas que diferença, irmãos, que tristeza é perceber o desespero na vida daqueles que não creem, na vida daqueles que entendem que
tudo acabou naquele momento, de que não existe mais nada além, é algo assim desesperador. E nós conseguimos enxergar ali naquele momento, porque assim como a dificuldade, assim como a tragédia, o dia do luto vai chegar para todos, mas que diferença que existe entre aquele que tem o temor de Deus no seu coração, entre aquele que tem a vida eterna, porque João, o apóstolo, ele falou assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Então eu não vou ter a vida eterna, você não vai ter a vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele que crê no Filho já passou da morte para a vida. O apóstolo é utilizado para falar assim: olha, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, eu e você, nós temos a vida, nós temos Cristo, que faz toda a diferença no dia da adversidade. E a palavra é a chave desse texto. Nós acabamos de ler, e ele diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras. A diferença está exatamente isso, entre aquele que escuta. Escutar, irmãos, não é apenas você captar o som. Escutar para o judeu é você ouvir e atender, e estar em estado de obediência em relação àquilo que você está ouvindo. Então Jesus fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Irmãos, a palavra é a chave. O texto sagrado diz que o mundo foi criado pelo haja de Deus. Gênesis 1:3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Abro aqui um parêntese. Ontem nós tivemos o culto com a nossa juventude e o tema foi justamente esse: haja. E foi bênção. Aqueles que estiveram aqui beberam. Fecha parênteses. E aí, Deus criou através da palavra. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: ele, quem? Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a palavra, ela tem total diferença na sua vida e na minha vida, para aqueles que ouvem, para aqueles que escutam. Existem promessas na palavra que vão fazer diferença para a vida daqueles que ouvem. Mateus 28, versículo 19 e 20, ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, existe adversidade, existe luta, existe contrariedade, pode existir até tragédia, mas ele prometeu companhia constante. E isso já promove, irmãos, uma diferença grandiosa. Por quê? Porque a presença deles, irmãos, a presença dele é conforto. A presença dele é consolo, a presença dele é alento. Jesus, em João 16:33, como ele fala das aflições, mas ele fala assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E diante de toda e qualquer adversidade, o apóstolo Paulo, ele vai colocar para a gente que nós somos mais que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque em Cristo Jesus, a vitória, ela é só uma questão de tempo, porque o maior evento da história da humanidade é um casamento, onde o noivo, ele vai voltar, e ele vai buscar a sua noiva, e você faz parte dessa noiva. Ele vai voltar. Cantamos aqui várias maneiras: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, a diferença
está na palavra. A diferença está em ouvir, acolher a palavra, abrigar no coração. Irmãos, eu e você, nós precisamos investir tempo na palavra de Deus, investir tempo ouvindo talvez pregações, e eu faço aqui uma lembrança, todas as nossas ministrações, no domingo à noite, fica gravado a transmissão online que acontece no domingo à noite, e nos cultos de quarta e nos cultos de domingo de manhã, fica gravada a mensagem no YouTube. Então você entra no canal da igreja, você não precisa mais perder. Não aconselho você a ficar somente em casa. Você pode vir para a igreja, venha para a comunhão com os santos, que isso é bom demais. Venha sentir de perto o poder de Deus manifesto nesse lugar, amém? Mas se você, por um acaso, não tem condições, não perca a oportunidade de estar buscando ouvir a palavra de Deus. Então, em mensagens via internet, em estudos dirigidos, na escola bíblica dominical, pregações na igreja, cursos baseados na palavra. Irmãos, como hoje nós temos cursos. Temos aí para iniciar o curso Conhecendo Deus, temos o curso de Design Divino. Irmão, se envolva com tudo aquilo que Deus está movendo nesse lugar. No semestre passado tivemos 2 cursos, 2 edições do curso Saindo do Cativeiro, melhor, no ano passado. E ainda esse ano possivelmente teremos. Então, se permita ser ministrado pela palavra de Deus através desses muitos cursos. Então, João, capítulo 20, versículo 31, já lá no final do Evangelho, ele fala assim, que estas coisas foram registradas para que nós tenhamos vida em seu nome. Então, tudo aquilo que está na palavra é que nós precisamos ter contato com aquilo que está escrito para que em nós, seja produzido vida. E ele prometeu não somente uma vida de qualquer jeito. Ele falou, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E aí ele acrescenta, mas eu vim para que tenham vida, e não de qualquer jeito, vida em abundância, vida com qualidade, vida com alegria, vida de paz. Irmãos, o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo, amém? Então, nós temos a promessa de vida com qualidade diante dele, mas nós precisamos, conforme Jesus acabou de dizer nesse texto, aquele que escuta, aquele que ouve, aquele que abriga no seu coração a minha palavra. Eu preciso me alimentar de tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Mateus, ele relata uma palavra de Cristo Jesus, lá no versículo 27 do capítulo 22, aonde ele fala assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, você e eu não sermos conhecedores da palavra, nos faz também ter falta de entendimento naquilo que Deus pode ou não pode fazer nas nossas vidas. É a palavra que alimenta a nossa fé, é a palavra que vai nos estimular a vivermos, é a palavra que vai renovar dentro de nós a motivação, é a palavra que vai produzir vida em nós. Então, a palavra, aquele que recebe essas minhas palavras, escuta e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha, irmãos, é Ele, é Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Então, ouvir a palavra é muito importante, estar em contato com a palavra é muito importante. Mas é muito importante
que nós não sejamos apenas ouvintes, que nós sejamos praticantes desta palavra. Percebam, irmãos, que o início do texto, ele fala de duas casas. Fala da água que bateu na casa de um homem sensato que ouvia a palavra de Deus, e ele fala da água, da chuva, do temporal que bateu na casa de um homem que não praticava a palavra de Deus, não dava ouvidos à palavra de Deus. Então, interessante é que a chuva, o vento, o dia mau, ele vai vir sobre a casa dos dois homens. Independente de quem sejamos, o dia mau, conforme a gente falou ali no início, ele vai chegar, a adversidade chega. Irmãos, tem gente criando um evangelho que não existe, do evangelho de é só vitória. Irmãos, a chuva que cai, cai para todos, o sol que cai, nasce para todos. Tem gente até que se queima demais no sol, não é mesmo? E isso é um ponto que a gente precisa observar. A gente precisa entender que a diferença vai estar somente no que diz respeito a ouvirmos a palavra, a atenção que nós damos à palavra. Mas nós não podemos ser apenas ouvintes, nós precisamos ser praticantes. Talvez aqui seja o ponto no qual eu e você, nós estejamos mais apanhando nessa questão de nos relacionarmos com a sua bendita, santa palavra. Muitas vezes sabemos que a palavra orienta, devemos perdoar, mas nós nos agarramos em mágoas e rancores. Muitas vezes fomos chamados para abençoar, mas abrimos a nossa boca para falar mal do nosso próximo. Muitas vezes devemos ser o exemplo de honestidade, mas ainda estamos escondendo o defeito de um carro ou de uma casa que queremos vender. Então, é muito importante, dentro do conceito que Cristo estabelece sobre aquele homem sensato que ouviu a palavra, é muito importante que nós entendamos que a sensatez daquele homem estava não somente em escutar, mas em receber, abrigar no seu coração, dar ouvidos e colocar em prática esses ensinamentos. Ora, irmãos, se a palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar, perdoar não é uma opção para você, não é uma opção para mim, é um mandamento. Porque na oração sacerdotal, lá no final da oração, conhecida como oração do Pai Nosso, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então existe uma condição para nós vivenciarmos a plenitude desse perdão de Deus sobre as nossas vidas. É que eu e você também precisamos liberar o perdão. Pastor, mas o senhor não sabe o tamanho da injustiça que aquela pessoa me fez. É verdade, eu não sei não, mas Deus sabe. E Ele está mandando você perdoar. Ele está mandando você perdoar. Muitas pessoas entendem que perdoar deve ser um sentimento. E elas abordam, falando assim: pastor, mas eu não posso ser falso. Eu não estou sentindo vontade de perdoar, e se eu falar que eu perdoo, eu vou estar sendo falso. Irmãos, perdão não é um sentimento. Amém? Perdão não é um sentimento. Perdoar é um mandamento. Perdoai as nossas dívidas. Ele está mandando você perdoar. Ele está, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem, os nossos devedores. Então, perdoar é um mandamento. Eu preciso
liberar perdão. Pastor, mas como é que é isso? Você simplesmente, pela palavra. Eu acho isso lindo, irmãos. Pela palavra foi que o mundo foi criado, amém? Pelo haja de Deus. E, irmãos, a palavra, ela tem um poder todo especial. Eu fico perguntando para você, como é que você aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ah, pastor, eu estava passando por um momento de dificuldade, eu estava assim, não, sim, essa foi as circunstâncias. O ato, como é que foi? Você chegou, orou e você falou assim, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Foi mais ou menos assim, não foi? Amém? E isso, irmãos, foi pelo quê? Pela palavra. O texto de Romanos está dizendo assim, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Então você confessa Jesus Cristo como Senhor, a consequência disso é que Ele entra na tua vida como teu Salvador. Mas como é que isso acontece? Apenas com a palavra. Então, é pela palavra que eu também libero perdão. Pastor, mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir, você precisa liberar, você precisa professar, porque aquilo que nós falamos repercute no mundo espiritual com autoridade e com poder de Deus. Talvez na sua primeira oração você não esteja sentindo, mas talvez em momentos que você venha lembrar daquela situação, eu vou orar de novo. Talvez na segunda, na terceira ou na quarta, eu não sei, mas você já vai sentir algo diferente no seu coração, porque existe um mover espiritual quando nós professamos, quando nós abrimos a nossa boca. De igual forma, irmãos, é a confissão de pecados. Davi fala assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, ruíram-se os meus ossos, era como se ele tivesse algo roendo, ou corroendo, ou consumindo o seu corpo. E aí ele fala assim, quando te confessei os meus pecados, a alegria voltou ao meu coração. Irmãos, a confissão de pecados é o quê? É um ato diante de Deus, e é o quê? Pela palavra. Irmãos, como tem poder a palavra, a verbalizada, e foi assim que Deus instituiu o mundo, e é assim que nós devemos fazer. Eu lembro do dia em que o meu pai, eu já dividi isso aqui uma ou duas vezes com os irmãos, quando o meu pai, ele aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, era um tempo de tribulação na casa dos meus pais, era um tempo assim difícil, porque o meu pai, ele fumou durante muitos anos da sua vida e bebeu durante muitos anos, e a bebida estava assim, trazendo desgraça na casa dos meus pais. E um dia eu já tinha assim me convertido, tinha mais ou menos 1 ano de conversão. Eu cheguei para ele e falei assim, o vi lá meio que entristecido num canto, falei, pai, eu estou indo para um culto jovem, vamos comigo? E ele, para surpresa minha, irmãos, ele aceitou aquele convite e falou assim, eu vou contigo. E nós fomos. Irmãos, a gente pegava 2 ônibus para ir à igreja que a gente frequentava. Morávamos em Belfor Roxo, congregávamos em Irajá, mas nós fomos lá, aquele culto abençoado, irmãos, ele ouviu a palavra, ele participou ali do momento de louvor, e de repente o pregador daquela noite começou a fazer o apelo, se alguém queria aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida, alguém queria se aliançar com Cristo Jesus. Irmãos, eu estava orando, eu estava intercedendo por ele, e aí, num dado momento, eu, vamos dizer assim, que estava do lado do meu pai, eu não conseguia abrir os olhos, mas eu cheguei o meu pé assim para o lado, para ver se ele estava ali ainda.
Irmãos, que alegria quando eu abri os meus olhos e não vi mais o meu pai ali do meu lado. Ele estava lá na frente, entregando a sua vida a Cristo Jesus. E o que me fez lembrar desse momento foi o que ele disse quando nós estávamos no ponto de ônibus, voltando para casa. Ele falou assim para mim, na casa dos meus pais, eles me chamam de Roberto. Meu nome é Carlos Roberto. Lá na casa dos meus pais, eles sempre me chamaram pelo segundo nome. Ele falou assim: Roberto, parece que eu tirei uma tonelada dos meus ombros. Irmãos, a palavra, a confissão de pecados, ela tem esse poder de mover o mundo espiritual. Então, confissão de pecados, liberação de perdão, trazer à existência aquilo que não existe. Nós acabamos de ler aqui, ele falou assim: vós sois a geração eleita, nação de sacerdotes, povo eleito, propriedade adquirida de Deus. Então nós somos geração de sacerdotes, geração de profeta. Nós profetizamos na nossa casa, nós profetizamos na nossa vida, e a coisa acontece por quê? Porque nós abençoamos, nós fomos chamados para abençoar. E como é que nós fazemos isso? Pela palavra. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: a ninguém amaldiçoeis, mas abençoai a todos, inclusive aqueles que vos perseguem. Abençoai, vos digo novamente. Então, você e eu, nós fomos chamados para usar da palavra para abençoar. Irmãos, a prática da palavra gera boas obras, e através das boas obras, o nome de Jesus é exaltado. Mateus capítulo 5, dentro do Sermão do Monte, ele fala que nós somos a luz do mundo. Através da prática da palavra de Deus, a luz de Cristo vai brilhar nas nossas vidas, e o mundo vai reconhecer que Ele está em nós e que nós pertencemos a Ele. Você pode dar um glória a Deus? Então nós somos dele, Ele é nosso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? Então, a base da nossa fé é a palavra de Deus. Escutar a palavra, abrigar no coração, praticar, viver a palavra é um desafio para a sua vida, para a minha vida. Irmãos, é um desafio muito maior para nós que somos pais. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quem é avô, avó? Irmãos, isso é um desafio grandioso. Por quê? Porque eu preciso ser exemplo da palavra para os meus filhos. Eu preciso ser exemplo da palavra para os meus netos. Eu preciso ser exemplo daquilo que eu estou confessando, daquilo que eu estou ministrando, daquilo que eu estou buscando diante de Deus. Eu preciso ser exemplo. Irmãos, existe uma geração, lembra dos nossos pequeninos, os nossos tesouros que foram aqueles pequeninos, precisam ver em nós exemplos da palavra de Deus, fazendo diferença. Porque, irmãos, não adianta nós falarmos, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, porque mais forte é o nosso exemplo. Nós precisamos viver a palavra de Deus. A nossa vida precisa ser uma carta viva, aonde nós vamos pregar o Evangelho através dessa carta. A nossa casa deve estar firmada na palavra. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. Então precisamos investir tempo de qualidade com a palavra. Precisamos ser praticantes. Salmo 119, versículo 50, ele diz assim: a
tua palavra me vivificou. Em outra parte, o salmista diz assim: os teus mandamentos, eles trazem vida a mim. Então, irmãos, que essa palavra, ela permeie os nossos corações e que faça grande diferença na minha vida, na sua vida, porque diante do dia mau, eu e você, Deus vai fazer diferença entre o santo e o profano, entre aquele que tem o temor de Deus e aquele que não tem, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A palavra de Deus, ela vai te sustentar e vai ser o seu alicerce, porque aquele que crê não será confundido. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus? Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela vai fazer na sua vida a diferença para o dia mau. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem que fundou, que firmou a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus.